O tutorial de costura de hoje é desta clutch que eu chamei de Clutch Prática versão 2.0, porque ela é uma releitura de um vídeo que já tem aqui no canal da Clutch Prática, e nessa versão aqui nós não temos o vivo na volta toda. Semelhante ao outro tutorial, nós temos nessa peça aqui também a alça de mão, que é super prática para o dia a dia. Temos também porta-cartões interno e bolsinho para documentos também interno, um espaço muito bacana do lado de dentro. E um detalhe extra que eu adicionei aqui nesse tutorial de hoje é o bolsinho externo para colocar o celular separado dos outros itens que tem dentro da clutch. Nesse tutorial de hoje eu também vou mostrar o pulo do gato para fazer este cantinho de zíper perfeitinho que a gente adora fazer aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, vamos confeccionar essa versão sem vivo da Clutch Prática? Então, vamos lá! Para fazer a nossa Clutch Prática 2.0, que não vai vivo e tem um bolsinho externo, nós não vamos precisar de molde e eu vou passar todas as medidas aqui no plano de corte. Eu escolhi estas duas estampas principais. Essa parte vai ser as costas e essas três partes aqui vai ser a frente da nossa clutch, tá? No tecido que eu vou fazer as costas, eu tenho nas medidas de 22 por 16 centímetros. E aqui na frente eu tenho três tecidos nas medidas de 23 por 4 centímetros, 13 por 4 centímetros e 13 por 20 centímetros. Estas duas partes aqui, aonde vai o meu zíper, nas costas e na frente, eu fiz, olha só, margem de costura na manta, tá? Eu cortei a minha manta 1 centímetro menor do que o tecido, nesses dois tecidinhos aqui, exatamente onde vai costurado o meu zíper. Então, se a sua estampa for direcional, aqui você se atenta aonde é que você vai costurar o zíper para não ficar uma estampa de ponta cabeça, tá? E esses meus dois tecidos aqui, eles têm manta R1 aqui atrás, exatamente no tamanho do tecido, eu não cortei nenhuma margem de costura aqui nestas duas peças. As únicas peças que tem margem de 1 centímetro é onde vai o zíper. E essas minhas duas estampas lindíssimas são da minha parceira Ateliê As Beltranas. Vou deixar código de desconto para vocês na tela, para vocês terem 10% de desconto no site todo das Beltranas. E o site está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Para o forro do meu bolso frontal, eu tenho três partes de tecido de forro. Esses meus tecidos aqui é 100% algodão tricoline e eu não tenho entretela nem manta. Nas medidas de 14 por 5 centímetros, 14 por 21 centímetros e 14 por 24 centímetros. Para fazer o porta-cartões interno, eu também tenho aqui no tricoline, mesma estampa que eu vou fazer o outro forro, nas medidas de 14 por 65 centímetros e aqui outros dois tecidinhos de 16 por 6 centímetros, os dois têm a mesma medida. E aqui eu também tenho 4 pedacinhos de entretela de papel, entretela não tecida, 30, tá? 2 pedacinhos é de 14 por 11,5 e 2 pedacinhos de 14 por 8,5. Esse daqui eu vou fazer, gente, a entretela do meu porta-cartões. Eu não vou colocar um pedaço inteiro de entretela de papel aqui nesse tecido. Primeiro que eu vou gastar muito material, não tem necessidade. E segundo porque se você tiver uma máquina doméstica mais delicada, vai ficar muita camada de entretela para você costurar depois de dobrar o porta-cartões. Então, eu vou ensinar um macete para você ter um porta-cartões bem entretelado, sem ter volume demais para judiar da sua máquina doméstica. E para o bolsinho interno de documentos, eu também vou ter 4 pedacinhos no meu tecido de forro tricoline, 2 deles nas medidas de 6 por 16, esses dois aqui. Esse daqui do meio eu tenho 14 por 12,5
E esse daqui eu tenho 14 por 5 centímetros. Demais ferramentas e materiais para fazer a nossa clutch. Nós vamos precisar de 2 pedaços de zíper número 5. Este daqui mede 28 centímetros e esse aqui mede 16 centímetros. O maior é para a parte de fora e o menor é para o bolsinho frontal. Também tenho aqui 2 cursores para zíper número 5, um pedacinho de tela vôlei medindo 14 por 8,5, um pedacinho de viés industrial ou debrum medindo aproximadamente 15 centímetros, pode ser um pouquinho maior, olha só, do que a largura aqui da sua tela vôlei, tá? Eu também tenho para o tirante da minha alça um pedacinho de sintético Montana 1.4, medindo 1 centímetro por 5 centímetros, tá? E aqui eu dei uma arredondadinha nos cantinhos do meu Montana, usando a minha bobina da máquina de costura como molde. E aí eu já fiz um furinho aqui também com o agulhão, tá? Esse aqui vai ser o tirante da alça de mão. Também vou precisar de 2 rebites, e aí você escolhe, olha só, qual que é o tamanho de rebite que você acha que fica bonitinho no seu tirante. Eu vou colocar esse daqui, eu compro como mini rebite, tá? Não tem um tamanho definido, não. Eu compro ele como mini rebite da Eberle. Para fazer a nossa alça de mão, olha só, eu vou precisar de um mosquetão e um rebite. E aí você vai cortar 32 centímetros de sintético Montana 1.4. A largura, gente, vai depender do mosquetão que você tá usando, tá? Para o meu mosquetão aqui, eu cortei com 1,5 centímetro, mas você vai colocar aí o que você achar melhor. E já tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer essa alcinha de mão, tá? Vou deixar o link aqui em cima nos cards e vou deixar na descrição do vídeo também, se você quiser aprender como eu faço as minhas alças de mão. Mas você pode fazer com tecido, pode fazer com o que você quiser, pode até comprar pronta, tá? E aqui também eu tenho as minhas etiquetas ou tags que são opcionais e nós vamos utilizar pé calcador de zíper lateral, que é esse daqui, se você tiver máquina industrial, ou se a sua máquina usar calcador de máquina industrial, e este daqui se você tiver máquina doméstica. Nós vamos começar a execução da nossa clutch pelo bolsinho frontal de zíper. E a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser colocar aqui os nossos tecidos e o zíper em cima da mesa, verificar qual que é o lado da estampa que a gente quer posicionar este zíper, se a sua estampa for direcional, e nós vamos escolher aqui aonde é que vai costurado o zíper. Aí eu vou fazer piquezinhos de centro nesses 2 tecidos e também no zíper. Eu vou marcar o centro do zíper e dos tecidos. Feito isso, eu vou posicionar o meu zíper direito para baixo, direito do zíper com direito do tecido, vou alinhar pique de centro com pique de centro e vou passar uma costurinha de segurança bem aqui na beiradinha deste meu zíper. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu outro tecido, vou posicionar o meu zíper aqui em cima, direito para baixo, piques de centro alinhados, costurinha de segurança aqui na beiradinha. Depois de passar aqui as costurinhas de segurança, nós vamos costurar o forro aqui no nosso bolso. E eu vou pegar aqueles 2 tecidos, o pequeno e o médio, de forro, que eu passei as medidas lá no comecinho do vídeo, que são os forros do bolso frontal, tá? Eu vou pegar aqui primeiro este menorzinho, tá? Esse pequenininho aqui. Vou marcar o centro aqui desse tecido também. Mesma coisa esse daqui, tá? Vou marcar o centro aqui. Vou pegar um clips e eu vou posicionar da seguinte forma. Vou virar o direito para cima e vou posicionar aqui as costas do meu zíper em cima do direito desse forro, alinhando pelo pique de centro. Olha só, aquele piquezinho de centro que a gente fez no zíper também. Vou posicionar aqui o meu forro dessa forma. Vou trocar o pé calcador, vou colocar o pé calcador de zíper
e vou passar uma costura aqui bem rente à cremalheira do meu zíper, retrocesso no começo e no final, tá? E depois eu vou repetir o mesmo passo aqui nesse outro tecido maior. Eu vou virar assim, olha só, vai estar costuradinho desse jeito. Vou posicionar o meu forro, que vai estar com o pique de centro aqui, direito com as costas do meu zíper, alinhar pelo pique de centro, vou virar a manta para cima e passar uma costura aqui com o pé calcador de zíper, retrocesso no começo e no final. Estou aqui com o meu zíper costurado. Agora, neste momento, nós vamos voltar o pé calcador para o pé calcador comum. Vamos esticar bem esticadinho esse tecido de forro e esse tecido principal. E eu vou rebater a costura do forro aqui com meio pé de máquina dos dois lados do meu zíper. Agora que o meu zíper está rebatido bem bonitinho aqui do lado de fora e do lado do forro, eu vou passar uma costurinha de segurança aqui nesses tecidos para manter tudo bem juntinho. Reparem que o meu tecido principal, olha só, ele é um pouquinho maior do que o meu tecido de forro. Isso foi proposital para a gente conseguir enxergar o tecido de baixo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou passar costurinha de segurança bem na beiradinha do meu tecido principal, aqui na volta toda, tá? Não passa por cima do zíper. E aqui nesse tecidinho também, vou começar aqui minha costurinha bem na beiradinha do tecido principal e vou terminar aqui. Costurinha de segurança aqui bem na beiradinha de todo o meu tecido principal. Olha só, relembrando que eu não costurei em cima do meu zíper, tá? Vou refilar esse excesso de forro que tá aparecendo aqui, mas eu não vou refilar estas pontinhas do zíper ainda. Eu vou deixar o zíper grandinho do jeito que ele está. Meu forro está refilado, deixei o zíper aqui grandinho. E agora, antes da gente continuar, eu vou colocar o cursor no meu zíper. Lembrando, gente, que esse cursor ele tem que fechar para cima e abrir para baixo, tá? Aqui em cima vai estar o zíper principal da nossa clutch. Então, o meu zíper ele tem que fechar aqui para cima, tá? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou introduzir o meu cursor aqui embaixo e vou deixar ele paradinho no centro da minha peça. Coloquei aqui o meu cursor, vou deixar ele paradinho aqui e agora nós vamos continuar. Vou pegar o outro tecido, tecido maior do nosso bolso frontal e eu vou fazer o seguinte, vou deixar ele aqui em cima da mesa, direito virado para cima. Vou pegar o meu bolso, vou posicionar aqui em cima, olha só, e vou tentar centralizar de forma que eu consiga ver todas as bordinhas do meu tecido de forro, que é um pouquinho maior do que esse tecidinho aqui, também proposital. Vou clipar, alfinetar, aí você faz o que você preferir. E também vou passar costurinha de segurança aqui em cima na borda toda. E nesse momento você pode passar a costura aqui por cima do zíper, tá? Nas duas pontinhas, porque a gente já posicionou o nosso cursor. Passei minha costurinha de segurança e agora eu vou refilar o excesso deste forro amarelo que tá aparecendo e também vou refilar agora as pontinhas aqui do meu zíper. Meu bolso frontal está prontinho, agora eu vou continuar aqui fazendo a frente da minha clutch. Eu vou pegar aquele meu outro tecidinho principal, o que tem aqui a margem menorzinha na minha manta, e vou fazer o seguinte, vou posicionar aqui em cima, olha só, minha margem do zíper está aqui em cima,
eu vou virar dessa forma, direito com direito, e aí agora minha margem vai ficar para baixo. Vou alinhar esse meu tecido aqui pela lateral menorzinha e pela parte de cima. Aqui vai ficar sobrando um pedacinho e é isso mesmo, tá? Vou clipar essa peça e vou passar uma costura aqui de ponta a ponta, margem de um pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Costurinha feita, a hora que eu passei aqui por cima do meu zíper, eu dei um retrocesso de reforço nessa minha costura. Agora, eu vou virar o direito para fora e vou passar um rebatido aqui de meio pé de máquina, mesma distância que a gente usou aqui, para fazer um acabamento bem bonitinho aqui nesse meu tecido. Costurinha bem linda aqui na nossa clutch. Agora, nós vamos fazer um último passo, que é refilar o excesso do tamanho aqui dessa minha peça. Para isso, eu vou utilizar as costas da minha clutch, aquele outro tecido que tem a margem aqui na manta, como base para eu refilar essa minha peça. Se eu colocar aqui esta daqui em cima da outra, vou alinhar aqui por essa lateral. Olha só, elas estão exatamente do mesmo tamanho aqui na altura. Se a gente respeitou aqui as margens de costura, tá tudo certinho. Mas ela tá sobrando um pouquinho aqui desse lado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu tecido aqui em cima. Vou riscar aqui essa sobra, que olha só, é bem pouquinho que vai sobrar aqui desse lado. Às vezes nem sobra nada. E essa parte aqui que é maior de propósito. Então, eu vou passar aqui um risco e depois eu vou refilar esse excesso. Se você sobrou muito tecido aqui, antes de refilar, passa outra costurinha de segurança, porque senão na hora que você refilar, estes tecidos vão ficar todos soltos, tá? Então, passa uma costurinha de segurança antes. Vamos preparar agora o nosso bolsinho de documentos, nosso bolsinho interno. E eu vou começar aplicando o meu viés ou meu debrum decorativo aqui na parte de cima da minha tela vôlei. Você pode usar plástico aqui nesse momento se você quiser, tá? Plástico translúcido ou cristal. Eu vou dobrar, olha só, o meu viés ao meio, bem certinho. Não vou aplicar esse viés como um viés mesmo, tá? Costurando um lado, depois virando e costurando o outro. Eu vou simplesmente dobrar no meio, vou posicionar minha tela vôlei aqui dentro e vou passar uma costurinha de uma ponta até a outra. Tô aqui com o acabamento da minha tela vôlei, agora eu vou começar a costurar nos meus tecidos. Esse meu tecido aqui é o de 14 por 12,5. Eu vou alinhar a parte de baixo da minha tela vôlei com a parte de baixo desse meu tecido que tem 14 centímetros, tá? O 12,5 está nessa direção. Então, eu vou posicionar aqui embaixo, alinhando bem certinho pela parte de baixo e pelas laterais, tá? E aí, eu vou vir com o meu outro tecidinho que tem 14 por 5. Vou posicionar aqui em cima, direito para baixo. Também vou alinhar aqui pela parte de baixo e pelas laterais. E vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. Depois, eu vou virar esse meu tecido desse jeitinho e vou rebater a costura com meio pé de máquina. Parte de baixo costurada, agora eu vou para uma das laterais. Eu vou começar por essa daqui. Vou pegar o meu tecidinho de 6 por 16 centímetros, vou posicionar aqui em cima com o direito para baixo e eu vou alinhar aqui pela parte de cima e lateral, tá? Parte de cima do meu tecido e lateral. Se der alguma diferença aqui embaixo, não se preocupa. E esse pedacinho de viés aqui também não precisa se preocupar com ele. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina. E depois eu vou virar esse tecidinho e vou rebater a costura com meio pé de máquina.
primeira lateral costurada, nós vamos agora fazer a outra lateral. Só que antes da gente fazer a outra lateral, nós vamos refilar o excesso aqui desse tecido para ele ficar com um tamanho bem certinho. Eu vou pegar a régua e eu vou posicionar bem aqui em cima da dobra desse tecido que a gente acabou de costurar. Não é em cima da linha da costura, é em cima da dobra do meu tecido da lateral, tá? Vou posicionar a minha régua aqui em cima, exatamente nos 12 centímetros e meio, tá? Vou posicionar o 12,5 em cima da dobra do meu tecido da lateral. E aqui nessa sobra eu vou riscar, eu vou fazer aqui uma marcação com a minha caneta. Depois que eu fiz a marcação aqui com exatamente 12,5 de distância da dobra aqui do meu tecido, eu vou pegar o meu outro tecidinho de 6 por 16, vou virar o direito para baixo e vou posicionar aqui, só que dessa vez eu vou alinhar pela parte de cima e pelo risco que eu acabei de fazer, tá? Vou passar aqui uma costura com um pé de máquina, e aí o um pé de máquina eu vou embasear por esse tecido menor que está aqui em cima, e depois eu vou virar e vou rebater com meio pé de máquina, igual eu fiz aqui. Nosso bolso está finalizado, o bolso para documento, olha só, cabe certinho um RG aqui dentro. Agora, nós vamos refilar esse tecido para ele ficar exatamente do tamanho que a gente precisa para colocar no forro da nossa clutch. E o que eu vou fazer aqui? Eu preciso que esse tecido fique exatamente com 22 por 16. Então, eu vou começar fazendo o seguinte, aqui na parte de cima, onde eu tenho a abertura do meu bolsinho, eu vou virar lá para baixo e eu vou medir aqui, olha só, 16 centímetros aqui a partir de cima. E eu vou riscar aqui a sobra, ó, 16 centímetros, tá sobrando um pedacinho lá embaixo. Eu vou medir aqui, e aí eu vou vir aqui embaixo e vou riscar essa sobra, porque é bem aqui que eu vou refilar o excesso, tá? Vou tirar essa bordinha aqui. E aqui eu preciso que tenha 22, mas eu preciso que tenha 22 centralizado, tá? É importante que esse bolsinho fique centralizado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, olha só, costurinha com costurinha, bem alinhadinha dos dois lados. Vou vir aqui no centro, vou fazer um pique bem aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Tô aqui com os meus piquezinhos. Agora, a partir deste pique, eu vou medir 11 para um lado e 11 para o outro. E aí, eu vou refilar o excesso aqui para ficar exatamente com 22 centralizados. E é exatamente aqui nestas marcações que eu vou refilar o meu tecido e depois eu vou reservar essa peça. Vou começar aqui a marcar o meu porta-cartões. Eu vou vir aqui do lado avesso do meu tecido, aquele tecido bem grandão que a gente vai fazer o porta-cartões. E eu vou começar a fazer algumas marcações aqui nesse meu tecido. A primeira marcação que eu vou fazer, eu vou posicionar a minha régua aqui em cima no 11,5 e vou riscar. Depois, a partir desta risca que eu acabei de fazer, eu vou medir 7,5. Depois do 7,5, a partir dessa segunda risca, eu vou marcar 8,5. A partir da risca dos 8,5, vou marcar mais 7,5. Vou marcar novamente mais 8,5. E vou marcar mais 7,5. Depois de fazer as marcações, eu vou começar as minhas dobras. Eu vou virar o direito para cima, aonde eu não tenho os meus riscos, e vou começar a dobrar aqui pela parte onde eu marquei os 11 centímetros e meio. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, vou posicionar, olha só, vou virar e vou posicionar minha régua exatamente aonde está a dobra do meu tecido, ó. Vou vir aqui bem certinho onde está a dobra do meu tecido.
E aí, eu vou tirar a régua e vou vincar esse tecido com a unha, tá? Por enquanto, a gente vai vincando com a unha, depois a gente vai levar no ferro de passar roupas. Depois de fazer a primeira dobra, eu vou virar o meu tecido e vou dobrar nesta segunda aqui, passando todo esse tecido para esse lado. Então, eu vou vir aqui com a régua novamente. A régua vai me ajudar bastante agora, principalmente nos momentos que eu não estiver vendo o risco, que ele estiver para baixo, ó. Vou encostar o meu tecido na régua, vou tirar a régua e vou vincar novamente com a unha. Agora, eu vou trazer todo o tecido pro lado de cá, até eu ver aqui a minha outra dobra. Essa daqui eu não vou precisar da régua, porque eu consigo vê-la. Então, eu vou dobrar bem certinho, vou vincar com a unha também. E aí, eu vou fazendo essa sanfoninha de tecido pra lá e pra cá, utilizando a régua quando eu achar necessário e vincando as dobras. Finalizei de dobrar aqui o meu porta-cartões. Eu vou ficar aqui com 3 dobras do lado direito do meu tecido. Nesse momento, nós vamos ligar o ferro de passar. Eu vou trazer o ferro aqui para minha mesa e nós vamos vincar essas dobras bem vincadinhas e eu também vou colocar as entretelas. Vou começar aqui pegando o meu ferro bem quente na temperatura algodão, porque eu estou utilizando o tricoline, então eu posso colocar aqui na temperatura mais quente do meu ferro, que não tem problema, tá? Você se atenta ao material que você está utilizando. Vinquei as minhas dobras bem certinhas. Vou virar o avesso do meu porta-cartões para cima. E agora que eu tô com esse tecido vincado, eu posso vir aqui e abrir, olha só, a última parte de baixo. Vou pegar um dos meus tecidos aqui, das minhas entretelas maiorzinhas, e vou posicionar aqui, olha só, desse jeitinho aqui, ó. Vou posicionar aqui em cima. Vou encostar bem certinho aqui. E aí, eu vou pegar uma folha de sulfite, eu gosto de usar sulfite, tá? Vou colocar aqui em cima e vou passar com o ferro. Só para dar uma grudadinha, não precisa passar muito, não. Depois que eu fiz com a primeira, eu vou dobrar um dos bolsinhos. Olha só, vou trazer um dos bolsinhos aqui para onde ele estava. Vou pegar uma entretela menorzinha. Vocês vão ver que é exatamente do mesmo tamanho. E vou posicionar aqui em cima também. Olha só, bem justinha aqui na dobra do meu porta-cartões. E também vou passar com o ferro. E eu vou fazer isso nas outras duas partes do meu porta-cartões. Quando chegar aqui na última, eu vou posicionar aqui, olha só, beirando com a minha última dobrinha, porque não vai ter nada aqui em cima para eu me basear. E depois de colar as minhas entretelas, eu vou colocar aqui um clipe de cada lado, vou levar lá na máquina de costura e eu vou passar pesponto com meio pé de máquina aqui, aqui e aqui nas 3 aberturas do meu porta-cartões. Bolsinhos pespontados. A partir de agora, nós vamos fazer os mesmos passos que a gente fez no bolsinho de documentos. Vou pegar uma das minhas laterais de 6 por 16 centímetros, vou virar aqui em cima direito para baixo, vou alinhar pela parte de cima e pela lateral. Aqui embaixo vai sobrar tecido, tá? Não tem importância. Vou passar uma costura com um pé de máquina, virar o tecidinho e passar um pesponto com meio pé de máquina. E antes de costurar a outra lateral, eu vou fazer novamente aquela medição bem aqui na dobrinha do tecido que eu acabei de costurar, posicionar a régua nos 12 centímetros e meio em cima da dobrinha. Vou vir aqui, marcar aonde bateu os 12 centímetros e meio e fazer a costura desse lado da mesma forma que a gente fez lá
no bolsinho de documentos. Vou posicionar o meu tecidinho direito para baixo, vou alinhar com a parte de cima e alinhar com o risco, passar uma costura com um pé de máquina, e aí um pé de máquina é aqui na lateral do tecidinho, ignora essa sobra, vou virar e pespontar com meio pé de máquina, igual eu fiz aqui. E agora eu vou fazer também aquele último passo que a gente fez no bolsinho de documentos, que é refilar para ficar com 22 por 16 centímetros. E eu também vou centralizar, jogar 11 para um lado e 11 para o outro. Já estou aqui com o meu tecidinho todo refilado, medida final 16 por 22 centímetros. Eu centralizei aqui, joguei 11 para cada lado para eu ficar com o meu porta-cartões centralizado bem bonitinho. E agora o último passo é passar uma costura bem aqui no meio para a gente dividir o nosso porta-cartões, que vão caber 3 cartões de pé desse lado e 3 cartões de pé desse outro lado. Eu vou aproveitar as marcações de centro que eu fiz para refilar aqui 11 para cada lado e vou passar uma risca aqui no meio e vou costurar bem em cima da risca. Se você não tiver caneta fantasminha ou giz, porque você vai precisar apagar esse risco depois, você pode usar fita crepe, tá? Eu vou usar aqui para vocês verem como é que funciona. Eu venho aqui com um pedaço de fita crepe. A fita crepe é legal porque ela não solta cola no tecido, ela não estraga o tecido. E aí eu vou vir aqui, olha só, com a minha fita crepe e eu colo ela bem em cima dos meus piques de centro que eu fiz. E agora é só eu ir lá na máquina de costura e passar uma costurinha bem do ladinho aqui, bem grudadinha na minha fita crepe. Olha só, costurinha bem próxima da minha fita crepe. Não esquece de dar uns retrocessos aqui nas aberturas dos bolsinhos, que a gente vai forçar bastante essa abertura aqui no dia a dia. Agora é só você tirar a fita crepe, que a costura fica bem certinha, centralizada, sem necessidade de você ter a caneta fantasminha ou o giz de alfaiate. Vamos começar agora a aplicação do zíper na nossa peça para a gente começar a finalizar essa clutch. Eu fiz aqui marcação de pique de centro nos meus 2 tecidos principais. Nos forros eu já tenho aquela marcação que a gente usou para refilar os 22 centímetros. E aqui eu também fiz piquezinhos de centro no meu zíper, no zíper maior que a gente vai usar aqui em cima. Primeira coisa que eu vou fazer, costurinha de segurança do zíper nos meus tecidos principais. Vou virar o direito do meu zíper para baixo, vou alinhar pique de centro com pique de centro e vou passar costurinha de segurança aqui em cima e vou fazer a mesma coisa aqui nas costas da minha clutch. Pique de centro com pique de centro, costurinha de segurança. Costurinha de segurança aqui nos meus 2 tecidos principais. Agora nós vamos fazer os mesmos passos que a gente fez para costurar o zíper do bolsinho frontal. Nós vamos trocar o pé calcador lá da máquina, vamos voltar aquele pé calcador de zíper. Vou pegar um dos meus forros aqui. Nesse momento a gente vai prestar atenção o seguinte, olha só. Minha peça finalizada vai ficar assim. E eu quero que o meu porta-cartões fique aqui nessa parte. A hora que eu abrir a minha bolsinha, eu quero que ele fique aqui nas costas. Então, é bem aqui que eu vou costurar o meu porta-cartões, olha só. Nas costas do meu zíper. Então, eu vou virar aqui as costas do meu zíper e as costas da minha clutch. As costas da clutch vai ficar na mesa e as costas do zíper vai ficar virada para cima. E é bem aqui que eu vou colocar o meu porta-cartões. Vou posicionar, olha só, a abertura do meu porta-cartões para cima. Vou virar o direito para baixo e vou alinhar o pique de centro com o pique de centro do meu zíper. Vou posicionar aqui, clipar, alfinetar. Nesse momento você faz o que você achar melhor. Vou virar a manta para cima. É importante estar com a manta para cima nesse momento.
E com o pé calcador de zíper, que a gente já trocou lá na máquina, eu vou passar uma costura bem rente à cremalheira do zíper. Você vai perceber que essa margem que a gente deu aqui na manta, de 1 centímetro, vai ser exatamente a margem de costura que vai ficar depois que você passar o pé calcador aqui. E depois a gente vai repetir os mesmos passos com a outra ponta do zíper, que vai estar desse lado aqui. Olha só, a costura ainda está aqui na costura de segurança. Eu vou pegar a outra parte do meu forro, a abertura do bolsinho para cima, vou virar o direito para baixo, pique de centro com pique de centro, vou clipar, virar a manta para cima e também vou passar uma costura aqui com o pé calcador de zíper. Estamos aqui agora com o zíper todo costurado, bem certinho, aqui no nosso tecido. E aqui do lado do forro também. E agora a gente precisa rebater esse zíper, para ele não ficar enganchando no forro. Só que a gente só vai rebater o lado do forro, a gente não vai rebater o lado do tecido principal, porque nós queremos fazer aquele cantinho bem lindo de zíper, então nós não vamos rebater aqui o tecido principal. Eu vou pegar os meus tecidos, vou virar todos eles para o lado direito. Vou ficar só com a rebarba aqui da costura do meu zíper pro lado... Aliás, vou virar tudo pro lado esquerdo, vou ficar só com a rebarba aqui pro lado direito. Vou pegar um dos meus forros e vou posicionar aqui desse lado. Ele vai ficar sozinho aqui desse lado. E aí, eu vou passar aqui uma costurinha com meio pé de máquina de rebatido aqui deste zíper. Depois que eu fizer essa costura, eu vou fazer a mesma coisa desse lado, olha só. Vou virar todos os tecidos pra cá, vou ficar só com o forro aqui tombado em cima da rebarba do meu zíper e vou passar o rebatido do zíper aqui, distância de meio pé de máquina. Ah, gente, importante, a partir daqui a gente vai voltar a costurar com o pé calcador comum. Pode tirar o pé calcador de zíper. Costura do forro rebatida, olha só, somente aqui do lado do forro, no lado do tecido principal, eu não tenho nenhuma costura, tá lisinho esse tecido. E ele fica com esse caimento aqui bem bonito, porque a gente fez a margem de costura do zíper na manta. A gente cortou a manta menorzinha, e aí ele fica, olha só, com essa dobrinha bem bonitinha aqui, ó, não fica aquele monte de tecido volumoso aqui em cima, porque não tem manta. Agora a gente vai colocar o cursor no nosso zíper, o segundo cursor no nosso zíper aqui principal. E como que a gente vai colocar esse cursor? Olha só, repara que o meu zíper está desse lado aqui, o zíper do meu bolsinho, certo? E quando ele estiver fechado, o cursor vai ficar bem aqui. Eu quero que o cursor da minha clutch, quando ele estiver fechado, ele fique desse lado também, porque é aqui que vai a alça de mão e é importante que o zíper feche sempre o mais próximo possível de onde você tem a sua alça, porque daí a sua bolsa fica, a sua clutch, sua nécessaire, seja lá o que for que você esteja costurando, a alça vai levantar a peça e aí o zíper fica para cima. Se você deixar um pouquinho aberto, não vai cair nada de dentro, porque a abertura vai ficar sempre próxima da alça. Imagina se o cursor estivesse aqui embaixo e você deixasse um pouquinho aberto, ia cair moeda, item pequeno, qualquer outra coisa aqui por baixo. Então, cursor sempre fechando para o lado onde você tem a alça da sua peça, tá? Para o meu zíper fechar aqui para a esquerda, eu preciso introduzi-lo aqui deste lado da minha fita do zíper. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o meu cursor. Por enquanto, eu vou deixar ele paradinho no centro da minha fita, porque eu quero as duas extremidades do meu zíper fechadas para facilitar a minha costura. E agora que eu já coloquei o meu cursor, eu vou fazer um passo, que eu gosto de fazer um passo extra aqui na lateral, para eu ficar com o meu zíper em pezinho bem bonitinho.
Eu vou separar aqui tecido principal com tecido principal, forro com forro, desse jeitinho aqui. Olhando por cima, eu vou ter uma peça desse jeito. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou dobrar o meu zíper desse jeitinho, olha só. Cremalheira para o lado do tecido principal e as duas pontinhas da minha fita do zíper para o lado do forro. E eu vou dobrar, deixa eu tentar mostrar bem pertinho da câmera, eu vou dobrar de modo que a minha cremalheira fique de pé. O que eu quero dizer com de pé? Eu não quero que ela fique tombada nem assim e nem assim. Quero que ela fique de pé, tá? Desse jeitinho assim. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar um alfinete, um clipe, alguma coisa para segurar essa fita do zíper dobradinha. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura. Vou vir aqui, olha só, antes de começar o meu tecido, aqui na fita do zíper, e vou dar um retrocessinho, vou cortar a linha, uma costurinha bem pequenininha, só para eu manter essa fita do zíper dobrada, sem necessidade de alfinete. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Costurei o meu zíper para ele ficar em pezinho, na posição que eu quero que ele fique depois que a peça estiver pronta. Agora, eu vou riscar o arredondado do fundo da minha peça. Vou riscar aqui no tecido de forro e também no tecido principal. Eu vou usar, gente, essa tampinha que eu tenho aqui em casa como molde, vou posicionar aqui e vou riscar. Se você quiser fazer exatamente o mesmo arredondado que eu tô fazendo, esse meu círculo aqui, ele tem um diâmetro de 8,5 centímetros. Então, você pode usar aí uma tampinha de conserva, alguma coisa que você tenha mais ou menos desse tamanho. Eu não aconselho fazer muito maior do que isso e nem muito pequenininho, tá? Porque pode dificultar você refilar o excesso e se fizer muito grande, talvez não caiba um celular, por exemplo, dentro do bolsinho externo. Então, esse tamanho aqui eu acho que é ideal pra gente fazer nossa clutch. Vou posicionar aqui o meu moldezinho, minha tampinha, aqui na lateral. E vou riscar aqui o arredondado da minha peça. Vou fazer a mesma coisa nos 4 cantos. Já risquei os meus cantinhos e já clipei a minha peça também. Alinhei ela toda bem certinha em todas as laterais e nos fundos. E eu vou costurar o corpo da minha nécessaire, da minha clutch, da seguinte forma. Eu vou vir aqui, vou começar minha costura aqui, distância de um pé de máquina, venho costurando. Quando chegar aqui, eu vou seguir o arredondado, como se a minha peça estivesse cortada aqui no arredondado. Vou dar distância de um pé de máquina dessa minha marcação e vou seguir aqui a costura no arredondado. Vou vir até aqui. Quando eu chegar próximo do meu zíper, eu não vou passar a costura por cima do zíper. Eu vou dar um retrocesso aqui e vou cortar a linha. Vou continuar a costura aqui do outro lado, tá? Vou fazer aqui meu retrocesso, venho costurando, sigo arredondado. Quando eu chegar aqui no fundo do meu forro, eu vou passar aqui essa costurinha da lateral do meu bolsinho, vou fazer um retrocesso e vou cortar a linha. E aqui, um pouquinho antes de começar a costura da lateral, eu recomeço a minha costura com o retrocesso e venho seguindo. Vou deixar uma abertura aqui para a gente desvirar a nossa peça. E aí, eu venho seguindo a minha costura, chegando próximo do meu zíper, retrocesso, corto a linha, pulo o zíper, recomeço a minha costura aqui e venho fazendo todo o processo até chegar aqui. Antes de fazer a minha costura também, eu vou colocar a minha etiqueta bandeirinha, eu gosto de colocar aqui na lateral. Você pode colocar a sua etiqueta aonde você achar necessário, onde você gostar mais. Vou lá na máquina fazer este processo agora de fechar o corpo da nossa clutch. Volta toda costurada. Deixa eu mostrar uns detalhes para vocês, gente. Aqui, olha só,
onde a gente consegue ver que é o zíper do bolsinho externo, quando chegar aqui embaixo, dá bastante retrocesso para fortalecer essa costura aqui do cantinho do nosso zíper, tá? Porque ele não tem terminal, não tem terminalzinho de tecido, não tem nada aqui. Então, passa bastante costura em cima do seu zíper para reforçar essa costura aqui do fundo, tá? E aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó, fica uma aberturazinha, tá vendo, ó? Sem costurar, para que o nosso zíper fique em pezinho. Olha só, se a gente tivesse passado a costura em cima dele, ele ia estar tombado uma hora dessa, porque o pé calcador passa por cima e não tem jeito, tem que apertar para um lado ou para o outro. E como a gente não costurou em cima do zíper, ó, vai ficar um buraquinho bem pequenininho aqui. Se for até maior do que isso, não tem problema. Mas a nossa cremalheira está de pezinha. E aqui no forro, ó, eu gosto de fazer essa entradinha aqui. Eu chego até pertinho do zíper e aí quando chega aqui eu jogo um pouquinho para fora, tá? Mesma coisa aqui do outro lado. E aqui ficou a nossa abertura. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos refilar o excesso de tecido aqui, principalmente no forro. Eu gosto de fazer com a tesoura de picote. Se você não tiver a tesoura de picote, você corta maiorzinho e depois vem aqui com a tesoura e faz uns piques assim. Mesma coisa aqui no tecido principal, a gente tira todo esse excesso aqui com a tesoura de picote ou fazendo piques. Procura não cortar o zíper, tá? Não corta muito desse zíper aqui, mas faz aqui a curvinha dessa costura aqui para ficar bem bonitinha quando a gente desvirar. Depois de refilar, a gente vai desvirar tudo aqui pelo forro. Não esquece de abrir o seu zíper antes de começar o processo de desvirar essa peça. E antes da gente ver o resultado final dessa clutch, vamos costurar a abertura aqui do forro por onde a gente desvirou. Eu vou virar aqui os pedacinhos do meu tecido para dentro, como se ele tivesse já sido costurado. E aí, eu vou lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha bem na beiradinha aqui embaixo para fechar a abertura do forro da minha clutch. Costurinha no meu forro. Agora o meu forro está fechadinho aqui no fundo. Vamos colocar ele para dentro da nossa clutch. Se você quiser, leva no ferro de passar roupas, dá uma passadinha nesse forro, porque ele tá amassadinho, a gente desvirou a peça. E olha só, a gente já consegue ver aqui a nossa clutch. Vamos fechar o zíper para ver como é que ficou esse cantinho de zíper. Gente, eu sou muito apaixonada nesse cantinho de zíper. Olha que gracinha que fica aqui do lado. Esse zíper em pezinho, bem alinhado com a costura da lateral. Olha que bonitinho que fica esse arredondado aqui no cantinho. Bem alinhado com a costura da lateral. Esse zíper fica muito bonitinho, né, gente? Agora vamos, ó, eu vou trazer aqui o meu cursor do bolsinho para cima, porque agora ele já está finalizado. A gente consegue ver o nosso bolsinho pronto, olha só, todo embutido, aqui em cima costuradinho também. Esse é o bolsinho que cabe celular na nossa clutch. E agora vamos colocar o tirante da alça de mão. Eu vou colocar o tirante aqui desse lado, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir todo o meu zíper. E aqui na lateral, a gente vai abrir a nossa clutch desse jeito, ó. Vamos posicionar a nossa clutch desse jeito. O zíper aberto aqui. Tá? Vou olhar aqui, ver se a costura da lateral do meu forro também tá alinhada bem certinha, ó, com o zíper. E eu vou colocar o meu tirante bem aqui. Qual que é a medida que eu gosto de usar, tá? Eu gosto de vir aqui com a régua e fazer uma marcação seguinte, ó. Aqui, a distância de cima, eu gosto de fazer com 2,5 centímetros, tá? 2,5 centímetros de cima dessa dobrinha aqui do meu tecido, 2,5. E a partir desta costura da lateral, eu meço 1,5 centímetro. Então, 2,5 para baixo, 1,5 para o lado. E aí, eu faço um pontinho. Mesma coisa desse lado. Vou lá no meu balancinho, furo e aplico
o meu tirante bem aqui. Eu vou medir e aplicar o tirante e eu já volto pra gente ver os próximos passos. Tá aqui o meu tirante finalizado. Gente, eu falei 2,5 centímetros, mas eu decidi descer para 3,5, tá? Porque ia ficar muito em cima aqui da costura. Então, 3,5 por 1,5 e aqui desse lado a mesma coisa, 3,5 por 1,5. E quando a gente fecha a clutch no formato final, fica aqui essa partezinha, esse tirante, onde a gente vai colocar a alça de mão. E tá aqui a nossa clutch prática finalizada. E não deixe de conferir outros modelos de clutch que tem aqui no canal também. É um mais lindo do que o outro, você não vai se arrepender de conferir.